Ok, chegamos na nossa última parte, a terceira parte desse mini curso, que é Talk About Yourself Professionally, que é falar sobre você profissionalmente. O que eu preciso que você faça? Antes da gente entrar aqui, tenho um material complementar que vai ser disponibilizado agora nesta aula. E eu preciso que você pause esse vídeo, baixe esse PDF e vá até lá embaixo, certo? Até você ver onde está escrito Talk About Yourself Professionally. E aqui é um PDF preenchível, então a ideia é você conseguir preencher seus dados pessoais para a gente poder dar continuidade nessa parte do curso. Ok? Então pausa aí, baixe ele. Quando você voltar, aí a gente continua. Vai lá, pausa. Ok, então agora vamos dar continuidade. O que eu preciso que você faça? A gente vai preencher essas informações, mas elas vão ser tudo no inglês, tá? Então vou falando, vou preenchendo como se eu fosse você, certo? E aí você vai colocando aqui os dados da forma que a gente for falando. Okay? Então aqui nós temos my names. Então no meu caso, Oscar Hugs. Okay? Pode ser primeiro nome, pode ser nome completo, aí a escolha é sua, tá? Geralmente quando a gente se apresenta no inglês, é um pouquinho diferente do português. Aquele senhor, senhora. No inglês nós falamos o sobrenome da pessoa. Então no meu caso, meu sobrenome é Hughes, mas eu vou por Hugs porque é mais fácil para o brasileiro falar, senão as pessoas me chamam de Huggies. Não quero ser lembrado de fraldas, tá? Então eu me chamo de Oscar Hugs, ok? Mas nos Estados Unidos as pessoas elas vão me chamar de Mr. Hughes, ok? Se for, vamos supor, senhora Silva, aí seria Mrs. Silva. Ok? Então nós usamos o sobrenome da pessoa para chamar ela de uma forma mais formal quando eu não conheço a pessoa, tá? Então não usamos o primeiro nome. O primeiro nome, se você já falar My name is Oscar, aí a pessoa já tem, já pode chamar pelo seu primeiro nome, ok? Mas se você quiser ser chamado de Mr. seu sobrenome, você também pode falar dessa forma, ok? Alright, aqui embaixo nós temos I'm e aqui ao lado years old. Por que está em parênteses? Por quê? Numa apresentação, não é necessário você falar years old no inglês. Okay? Não é necessário falar 30 anos. Okay? A gente fala, eu sou 30, acabou. Certo? Como assim? É só isso, porque você está se apresentando, não tem outra coisa que pode ser que você é sua idade, certo? E olha aqui, nós temos I'm, então, I am, né? Não temos I have. Então, uma grande diferencial do inglês e do português, no inglês nós somos a idade, ou nós estamos a idade, certo? No português nós temos a idade, então tome muito cuidado para não falar I have, no meu caso, 31 years old, isso está totalmente errado. A pessoa vai te entender? Vai, mas é tipo, eu ser 31. É, tá bom. Então, lembre-se, no inglês nós somos idade. Então, I'm e a sua idade. Aí você tem duas opções. I'm 31, acabou? Ou I'm 31 years old. Se você decidir usar years old, tem que ser years old. Não pode ser só years, certo? No inglês nós falamos, eu tenho 31 anos de idade. Esse old é de idade. Não falamos só 31 anos, ok? Então, toma cuidado nisso também. Alright, aqui embaixo, I'm from, de onde você é. Então, se você é do Brasil, I'm from Brazil, certo? Aqui embaixo, currently I live in. Então, esse currently, quero que você programa na cabeça, currently é atualmente. Oscar, mas e o actually? Actually é um falso cognato falso. Actually é na verdade. Então, tome muito cuidado. Quando você falar atualmente, você tem que pensar currently. Então, currently I live in, então atualmente moro em. E aqui, o que que é bacana? Lembrando que isso é uma forma de você falar sobre si profissionalmente numa entrevista, né? Você vai falar de preferência o estado. Okay? Então, currently I live in São Paulo, um exemplo. Ou Minas Gerais, Rio de Janeiro. E aí você coloca o estado. Poxa, mas e a cidade? Infelizmente, as pessoas não vão necessariamente saber onde é. Pode falar? Pode, não tem problema algum, certo? Mas eu indico o estado, porque aí São Paulo, geralmente São Paulo conhece lá fora, geralmente, né? Mas outros estados, isso já pode ser que não conheçam, pode ser que eles perguntam, né? Depende, cada entrevista é diferente nessa questão, mas eu indico falar só o estado, ok? Aí, depois nós temos aqui embaixo
I'm a or I'm an. Então aqui vai depender da sua profissão em relação ao que está não só escrito, mas o som do que vem em seguida. Então, por exemplo, I'm a software developer. Ok? Beleza, nós temos o som do S, software, então nós vamos falar I'm a. Aquele A, lembra do A? Do schwa? I'm a. Ok? Agora, se você trabalhar com. Eu escrevi errado. Então, se você for um desenvolvedor da Apple, né, do Swift, aqui você fala an. Só que esse an vai virar an I. Você vai falar I'm an iOS developer. Então vai depender do som que vem em seguida, se vai ser um A ou se vai ser o an. Se for som de consoante, vai ser o A. Se for som de vogal, vai ser o an. Okay? Vamos supor Azure Specialist. Certo? Se você for um especialista em Azure, você vai falar I'm an Azure Specialist. Tá vendo aí como ele junta tudo aí, certo? Mas se for developer, programmer, I'm a software developer, I'm a programmer, etc. Okay? Depois aqui, I majored in. Então, isso é uma outra forma de falar I graduated in, I have a degree in. Tudo isso eu me formei em. Então, no que você se formou? Então, I majored in Computer Science. Me formei em Ciência da Computação. Então, muitos dos cursos que fazemos aqui no Brasil, o nome ele é ao contrário no inglês. Certo? Então, se for Sistemas da Informação, aí nós vamos falar Information Systems. Certo? Vai depender do tipo de faculdade que você fizer. O que eu indico? Põe ou no Lingui ou no DeepL, não no Translator, que ele traduz muito no pé da letra, tá? O DeepL. E aí você vai ver que ele, muitas vezes, se não todos, vai estar ao inverso, tá? E esse at vai ser o local, certo? Então, vamos supor, I majored in Computer Science at FATEC, por exemplo. E aí você precisa colocar ou University ou College, certo? Você tem que falar ou universidade ou faculdade, ok? Porque eles não sabem que esse C não, vamos supor, se for USP, né? Universidade de São Paulo, eles não sabem que esse U quer dizer universidade. E na maioria nem vão saber onde é a sua universidade, certo? Ou faculdade. Então coloca aí universidade ou faculdade para a pessoa saber onde é, o que é, do que você está falando, certo? Não dá para só colocar USP. USP o quê? O que é USP? What is USP, né? Então precisa colocar isso, ok? E aí o nome, se for siglas, põe as siglas e University ou College, ok? Depois aqui, I have about years of experience in. Então vamos supor, I have about 10 years of experience in. E aqui vai depender o que você quer se destacar. Se for front-end development, então desenvolvimento de front-end, certo? Ou Java programming, então programação em Java, certo? Ou Java software development, pode ser também. Aí você coloca aí ou a tecnologia, ou o tipo de desenvolvimento, front-end, back-end, full stack. Aí você coloca aí no que você tem esses anos de experiência, certo? Aqui embaixo não vamos escrever nada, aqui é somente algo para a gente praticar. At the moment I'm taking Dev English classes. Então, no momento estou fazendo aulas de Dev English, de inglês para devs, tá? E olha aqui onde está, tá? Toma cuidado, não é English for Devs, tá? É Dev English Classes, ok? De novo, invertendo as coisas no inglês, ok? Aqui embaixo, I'm proficient in. Então, no que você é proficiente em? Então, aqui, vamos supor lá em cima, você colocar front-end. Aqui, I'm proficient in Java. Ou JavaScript, que seja, né? Você vai falar do que você é proficiente em. Okay? E de novo, pode ser tecnologia, pode ser uma linguagem de programação, pode ser um framework, enfim, você vai colocar aí o que faz sentido de acordo com a sua entrevista, ok?
Aqui, I'm certified in. Se você tiver certificados, você coloca aqui. Se não tiver, não se preocupa, tá? Mas vamos supor, eu tenho certificações em Microsoft Azure. Azure. Okay? Microsoft Azure. Alright? Ou, vamos supor, você tem em Scrum. Ops, está faltando aqui. Scrum. Methods. Então, os métodos do Scrum, certo? Então, lembrando aqui, em inglês nós falamos eu sou certificado em. Ou, no português, eu tenho certificações em. Então, toma cuidado. Você não vai falar eu tenho certificações em Scrum Master, que seria o mestre de Scrum, né? Você tem que falar o que é o certificado. Qual que é o nome do certificado. Então, coloca aqui o certificado. Novamente, se você tiver, tá? Se não tiver, não tem problema, ok? Alright, depois, I work at. Então, onde você trabalha? Então, vamos supor, I work at, sei, Google, certo? E aqui a sua profissão, o seu cargo na Google. Então, I work at Google as a, de novo, mesma coisa do AIN, o som em seguida. Então, vou fazer o iOS de novo. Então, I work at Google as an iOS software engineer ou as a backend developer. Certo? Eu estou abreviando dev, tá? Mas é developer mesmo, tá? No inglês também falamos dev, ok? Então, I work at Google as a backend developer. E aqui embaixo nós temos I have worked there for. Okay? Então, o que é esse I have worked there for? Se a gente for traduzindo ao pé da letra, eu tenho trabalhado lá por. Não sei você, mas eu acho que as pessoas não falam isso muito comumente, né? Então, isso, na verdade, é eu trabalho lá faz ou por. Então, vamos supor, eu trabalho lá faz 5 anos. Então, I have worked there for 5 years. Certo? Vamos supor 9 meses. Oops, 9 months. Certo? Só fazem 2 semanas. Pode dizer 2 weeks. Certo? Aí você coloca o tempo que você está trabalhando lá. Okay? E, esqueci, se eu tirar esse have, I work there, não é a mesma coisa? Não. Isso quer dizer que você não mais trabalha lá. Então, tira o have, por exemplo, I worked there for 3 years. Você trabalhou lá 3 anos, não está mais trabalhando lá. Põe esse have, eu trabalho lá há um certo tempo. Okay? Então, tome muito cuidado com isso. Okay? E se eu falar I work there? Não, está errado. Tem que ter esse I have worked there. Okay? Alright, e aqui embaixo nós temos My daily activities are. Então, minhas atividades cotidianas. O que você faz todos os dias no trabalho? Então, no trabalho, vamos supor, eu conserto bugs, reviso código e, vamos supor, cuido do sistema legado. Sistema legado, certo? De novo, põe aí as coisas que você faz. E aqui tem que ser NG, desculpa. Aí vocês viram que tem esse NG? NG. Então, isso não é o indo do português, tá? Não é o consertando, revisando. Eu esqueci que maintain, mas não é cuidando, né? No sentido de ou pode ser consertar bugs ou conserto de bugs, certo? Revisar código, revisão de código, certo? Ele muda para a coisa, uma coisa, na hora do ensino tradicional, aquela palavra horrorosa de sujeito, né? Uma coisa, certo? Então, isso, sempre que você estiver falando de suas atividades cotidianas, você tem que colocar esse nicho aí, tá? Só tem isso em mente, tá? Porque senão vira, minhas atividades cotidianas são sem energia, é meio contraditório isso, né? Mas seria tipo consertando bugs, se não tiver ali, tá? Mas põe isso aí, pode ter 2, pode ser 3, aí realmente a escolha é sua de quantas coisas você quer colocar aqui das suas atividades cotidianas. Tá bom? Alright, terminamos aqui nessa parte de preencher os seus dados pessoais, ok? Agora vamos para a parte da prática.